Olá, Graziela, aqui é o Daniel em mais uma verificação do seu exercício no nosso curso de Project. Exercício agora é 2, ainda na fase de planejamento, começando a incluir no Project as informações trabalhadas no TAP e no REP no exercício anterior. Então, antes de começar a abrir o arquivo que você nos enviou, que é esse aqui, projeto 1, inclusive o arquivo que você nos enviou, na verdade está aqui, projeto 1 zipado, e tinha 2 arquivos nele, um print, um em Word, né, o print, e um em Project. Devo mencionar que o nome do arquivo não segue as regras do curso. Então vou mostrar aqui para você rapidamente. Um companheiro aqui do curso, ele nos enviou com as regras de nomeação. Então ele botou SD traço um número da turma F7914 traço o número do aluno, no caso o número do aluno dele é 1, ou dela é 1, traço o número do exercício, é 2. Então, o próximo exercício que você for nos enviar, peço para você seguir essa regra de nomeação e você vai colocar aqui o seu número, traço, em vez de 001, o seu número que você tem, traço, é 3. Então vamos aqui voltar ao project. Vou abrir o arquivo que você nos enviou. Então, logo quando eu abro ele, eu recebo essa informação aqui de macros, falando que no seu projeto você fez, você enviou o seu arquivo com macros nele. Então eu tenho a possibilidade de habilitar ou desabilitar. Então vou habilitar aqui, inclusive vou ver as macros, e tem uma aqui passo 01 e passo 02. Inclusive, se você reparar, eu não tenho a aba processos de GP aqui, mas eu tenho a macro. Então com a macro eu posso clicar e ver, por acaso aqui deu erro. Então, óbvio que vai dar erro. Vai dar erro porque eu não tenho a aba aqui. Dependendo de como você fez essa macro, vai dar erro porque ele vai chamar a macro na aba tal, com o ícone tal, e aí como eu não tenho, ele não vai funcionar. Em compensação, eu posso criar a aba processo GP aqui, conforme você fez em casa, no seu projeto, e em vez de criar a macro de novo, eu coloco já essa macro, correto? Conforme ela já está feita, então eu só coloco ela de novo, eu não preciso fazer ela novamente. Se você tiver dúvidas, eu mostro como fazer isso, né? Só se na hora de selecionar, você selecionar a macro em vez de fazer de novo. Outra coisa aqui é que o teu timeline está habilitado. Então nessa primeira parte, a gente não olha para o timeline no project. Então, vou ver as pré-configurações que a gente pede para vocês fazerem primeiro, antes de começar a olhar a EAP do seu projeto. Então vou abrir o arquivo que você nos enviou, tirar um pouco aqui o zoom. Eu vejo aqui, você fez passo 1, passo 2, tá faltando o passo 3 aqui,
avaliação da informação do trial. E está faltando outras informações que a gente pediu aqui, Graziella. Vou mostrar, por exemplo, o do Felipe, como é que ele nos informou aqui. Felipe, esse arquivo do Felipe. Então ele tirou vários prints, um deles mostrando as configurações de recurso. E outro aqui com a aba. As imagens estão até diferentes do teu. Você colocou essas imagens aqui, mas isso aí é o de menos. Tá faltando o passo 3, como eu falei. Faltou os outros prints e principalmente esse, que é o das pré-configurações de recurso. Porque o que acontece? Essa pré-configuração ela não vem junto com o project. Então, se eu vier aqui no recurso, nessa configuração, eu vejo a configuração que está no meu project, não vejo a sua. Então não tem como eu saber se você fez ou não. Por isso que a gente pede print. E é importante você fazer essas pré-configurações para evitar problemas futuros. Porque o que acontece? O project ele já vem com um default, que é o pré-programado, pré-configurado, e essas configurações pré-estabelecidas podem causar erros ou conflitos, ou ainda por entendermos que não são as melhores práticas de gerenciamento. E é importante você fazer para evitar esses problemas futuros. Então, vou continuar vendo ainda essas pré-configurações. Vou Project Information. Você aqui, por exemplo, não colocou, tem o título, tem a autora, mas no comment você não colocou seu TAP e o REP. Você, por exemplo, poderia ter posto, inclusive a gente pede isso. Então você vai no seu TAP, por exemplo, copia ele e põe ele aqui no comments. Esse comments ele cabe muitas informações. Vou só mostrar aqui para você, não vou colar. Ele cabe muitas informações, você consegue ter um texto aqui. Então peço para você colocar, é importante. Às vezes você quer ver alguma coisa e ter um rápido acesso, facilita. Então, inclusive, quando você for colocar, vai aparecer, deixa eu ver aqui, eu acabei tirando. Para você colocar aqui no comments, iria ou vai aparecer um aviso agora, não apareceu. Mas quando tem muito texto, ele apresenta um aviso e é só você dar OK naquele aviso, que aquela informação, aparece uma informação que você vai ver lá que não acontece, uma informação mentirosa. Mas qualquer dúvida você pode perguntar depois e faça isso em casa. Continuando, vou ver aqui no Options, vou ver as configurações aqui. E pelo menos aqui no meu project, no Scheduling, eu não estou vendo as configurações que a gente pede. Aqui, por exemplo, é para ser decimal, aqui Fixed Duration, enfim, tem umas configurações aqui que a gente pede, tanto aqui no Scheduling como no Advanced, e eu não estou vendo essas configurações aqui. Não sei se é do meu project ou se quando você fez não salvou e não seguiu os passos que a gente pede. Mas de qualquer forma, peço para você dar uma olhada e até conferir essas configurações novamente.
Inclusive, se eu não me engano, estou vendo aqui, a gente pede para você colocar auto-schedule nessa parte do exercício. Então, dá uma olhada nessas configurações gerais e manda os prints no próximo exercício, Graziella, para a gente dar uma olhada e conferir isso aí. Até para evitar problemas nos exercícios futuros. Então, vou começar aqui olhando os seus passos. Vou começar a ver o passo 1. Vou ver. Sempre faço isso. Vou ver aqui. Passo 1. Não sei se isso está acontecendo no seu project também. Mas, por exemplo, aqui. Grupo filtro. Geralmente apareceria sem filtro. Bem, eu devo estar confundindo com a outra versão. 2013 pode não ter isso. Não, tem aqui no grupo, sem grupo. Opa. Apareceu. Não, filtro. Deixa eu dar cancelar. Por exemplo, o grupo tem sem grupo. Enfim. Verifica no seu project se grupo e filtro aparecem opções selecionadas nele. Pelo menos aqui no meu está com esse problema, eu não consigo ver. Vou ver aqui o passo 3. Passo 3 eu consigo ver o grupo. Ok. Então vou olhar agora a sua tabela. The indicators da BS Name Contact. Nesse passo 1, como a gente quer ver só a EAP, as informações da EAP, não tem esse campo Contact aqui. Então vou deletar ele. Então, Grazi, fica atenta nos campos que a gente pede para você fazer a tabela. Então, nesse passo 1 aqui, não tem o campo Contact. Dá OK. Vou dar aplicar. Grazi, uma coisa que eu acabei esquecendo de mencionar foi que durante as nossas correções agora, que vão ser todas correções, verificações em vídeo, os tutores eles passam números, sequências numéricas de 3 ou mais números, e esses números podem ser falados ou mostrados ou os dois juntos. Então anote aí o seu primeiro número, o número 33, Grazi. Ok? Então, eu posso mostrar ou falar os dois juntos. E essa sequência ela deve ser colocada no Moodle. Opa. No link logo abaixo do qual você nos enviou o exercício. Está aqui, ó. Você entregou o exercício, 2. Depois você vai entrar aqui, entregar a sequência de controle. Tá? Seguindo a nomeação do arquivo. Devo lembrar também que cada aluno entrega no mínimo uma sequência, né? A sua sequência numérica. No entanto, eu posso pedir, caso haja necessário, caso sinto que o aluno está com dificuldade, pedir para você assistir e entregar a sequência de outro aluno, além da sua, óbvio. Você deve seguir as regras de nomeação e a sequência vale ponto e faz parte da avaliação do curso. Então, vou começar olhando aqui a sua EAP. Opa.
level 1, óbvio, estava clicando errado. E vejo que você clicou no nível único, o nome do seu projeto, né? O seu projeto migração versão ERP. Vou olhar o nível 2 e aí eu vejo que você subdividiu esse projeto em sistema TOT-Vez 11 implantado e usuários treinados. Vendo ainda mais essa subdivisão, eu vejo que usuários treinados está em manuais, controle de presença, o sistema, módulos, migração, enfim. Então, você diz para mim que o seu projeto migração versão ERP, você garante ele, você faz ele com apenas essas duas subdivisões. Eu entregando o sistema TOT-Vez e usuários treinados, eu garanto a migração da versão. Então vou olhar aqui seu projeto todo. Vamos em módulos. Você divide o módulo em módulo de distribuição, módulo de faturamento. Vou comentar sobre o seu módulo de faturamento daqui a pouco. Vou olhar o resto por enquanto. Módulo de materiais, controlador e finança, migração, usuários treinados. Tá. Ok. Então uma coisa importante é você verificar o seu escopo e a sua EAP e se perguntar se existe algo que está faltando aqui, né? A estrutura analítica do projeto, que é a EAP, é um agrupamento orientado ao subproduto. Então você tem pacotes de trabalho e os subprodutos dele. E subprodutos dos elementos do projeto, né? Que organiza e define o escopo total do seu projeto. Então, o trabalho, o pacote de trabalho, o pacote do projeto que não está aqui na EAP, ele está fora do seu escopo. Quer dizer que você não vai fazer. Então, é só pedir para você analisar e ver se o escopo do seu projeto garante o seu projeto, tudo que você colocou aqui, se você não esqueceu de alguma coisa. Nessa primeira parte, que eu tenho que comentar é o seguinte: você não colocou os marcos do projeto, pelo menos o início e o fim do projeto, conforme a gente pede. E outra coisa importante também é aqui. Que você criou um pacote de trabalho, módulos manufatura, e subdividiu ele em módulo engenharia. Ou seja, você na verdade não subdividiu, né? Você subdividiu alguma coisa, no mínimo são duas partes, né? Como é que você tivesse pego uma laranja, quer dizer, aqui, né? Você pegou uma laranja e subdividiu ela em três partes de melhor gerenciamento, melhor controle, onde provavelmente no futuro você vai incluir atividades aqui, e nessa parte módulos manufatura você não subdividiu. Provavelmente você pensou que isso aqui, apesar de ser uma parte talvez diferente, conceitualmente diferente de módulos de distribuição ou módulos de materiais, ela não está subdividida. Isso aqui provavelmente você poderia colocar em módulos de distribuição, ou seja, você tiraria essa subdivisão. Opa. Ok. E aqui em distribuição você colocaria
módulos de distribuição e engenharia, por exemplo. Um exemplo, tá? Ou você pensaria em alguma coisa. Vou voltar para não ficar mexendo no seu trabalho. E aí você vê se você vai deletar ou vai acrescentar esse módulo de engenharia no distribuição, você vai pensar em alguma coisa. Isso aqui talvez fosse alguma prática se isso aqui fosse um pacote de trabalho que você entregaria para uma terceirizada. Aí você poderia talvez fazer isso, passando um pouco por cima pelas melhores práticas. Mas aí você vê dentro do seu projeto como é que você vai desenvolver esse módulo de manufatura ou módulo de engenharia. Você usou substantivo nos pacotes de trabalho, muito bom. E aconselharia a usar verbo nos demais. Por exemplo, manuais seria o que? Fazer manuais, né? Usuários treinados com controle de presença, não sei, seria controlar a presença dos treinados. Depende do que é esse controle de presença. Fora isso, sua EAP está ok. Fica aqui o ressalvo apenas as macros, marcos de início e fim do projeto. Vou ver aqui, vi que você botou a WBS também. Vi que você usou o campo Notes. Inclusive, vou até ver aqui. Entrega do módulo faturamento parametrizado testado. Muito bom. Você poderia botar também critérios de aceitação. Aceitação desse módulo, premissas, restrições, enfim, você poderia desenvolver mais esse campo Notes. Tá, vou cancelar apenas para não ficar com as minhas alterações. E aí você tem no campo Indicators essas informações. Se eu, por exemplo, chegar aqui, módulo do estoque, escrever uma informação, ele vai indicar que tem uma nota. Inclusive aqui, eu vi que você colocou o TAP do seu projeto. Obviamente não vai abrir por causa do caminho. Eu acredito que aqui seja o REP e não o TAP. O TAP fica aqui no Comments, mas eu posso estar enganado, então verifica no seu exercício se aqui é o TAP mesmo. E o campo Contacts aqui que não tem, então você tem esses ajustes para fazer no passo 1. Então, galera, anota mais um número aí, o número 32. Então, vou para o próximo passo, classificação dos pacotes. Você chamou o passo de classificação dos pacotes. Mas o nome do passo deveria ser passo 2, EAP, documentação. Até ver que passo 1 é AP, passo 3 ó. Só esse passo 2 que você
não deu o nome correto, né? O nome que a gente põe no nome que o curso dá. Mas, enfim, isso também não é nada demais. Então aqui vi que você já tem nível org 1, 2, 3, que a gente pede como sendo NO1, NO2, NO3, e não tem o campo contact. Vou ver aqui na tua tabela. Edit. Você não tem o campo contact e nem tem o campo notes também. The indicator WBS name, tá faltando o campo notes e campo contact, que a gente dá o título de responsáveis, o responsável. Vou botar maiúsculo aqui, responsável. E temos aqui texto 28, 29 e 30 que deveriam estar renomeados, e você deu o título para ele de nível org 1, 2 e 3. Então vou dar OK, mas você tem que renomear esses campos 28, 29 e 30 e acrescentar o notes e o contacts também. Apply. Já tem o campo notes e quem são os contatos aqui. Outra coisa que eu percebi aqui também é que você não deu nível org para o pacote de trabalho sistema TOT, TOTVIS, e nem para módulos e nem módulos de distribuição. Deixa eu ver. Você não deu para os pacotes de trabalho. Ok. Muito bem. Você deu só para as subdivisões. Muito bem. Então, como você não renomeou os campos, eu vou mostrar aqui como é que faz para você renomear. Então, texto 28, rename, e aí eu vou chamar de NO1. Ok. Texto 29, NO2 e texto 30, NA3. Ok. Vou até aproveitar e já vou falar a diferença de renomear para colocar título. Eu vou dar OK. Embora eu tenha renomeado o campo para NO1, aqui vai continuar escrito nível org 1. Viu como continuou nível org 1, 2 e 3? E aí aqui no passo 3, se você fez corretamente, aqui apareceu, tá vendo? NO1, NO2, NO3. Esse é o passo 4 também que você fez a mais. Você quis fazer uma EAP corresponsável. Muito bem também. Aqui você já usou outro campo, você usou o contact, né? Parabéns também. Embora a gente não peça esse campo, mas tá ok. Eu aqui na tabela agora, então você viu, o campo com título, ele fica com aquele nome apenas naquela tabela, apenas naquele passo. Se você trocar a tabela, ele fica com o nome renomeado. Se eu, por exemplo, ver aqui agora na tabela e tirar, não quero mais esse título. Na verdade eu deletei. Então vou dar cancelar aqui, edit. Eu vou dar OK, aplicar, ele volta, quer dizer, ele volta não,
ele fica com o nome que eu renomeei ele, NA1, NA2 e NA3. Eu acho que uma coisa que eu esqueci de ver também foi o código WBS. Então vou vir aqui. Então eu vi que seu código você apenas usou um código numérico. Você poderia, por exemplo, ter colocado uma letra, maiúscula, minúscula, caracteres. Então eu vou, por exemplo, mostrar aqui para você. Caso você não saiba, eu vou botar uma letra e vou colocar um prefixo. Botar, já que o nome do seu projeto é migração versão ERP, eu vou colocar ERP aqui, só para você ver, mas o código que você botou está correto, apenas por número. Então fica ERP A, uma letra A com o código numérico. Por exemplo, se tiver mais gente trabalhando nesse projeto e você na verdade está fazendo um subprojeto de um projeto maior, você poderia, por exemplo, colocar ERP e sua inicial. E aí você tem o projeto ERP Grazi -1, né? Por acaso não foi para os outros. Ok. Bem, estranho. Enfim, fiz apenas para te mostrar. Vou aqui da ABS, vou deletar essa parte e número também, só numérico como você tinha feito. Então aqui são as informações dos campos e acrescentar notes e contatos. Vou ver passo 3 e aqui a gente já tem um grupo. Vou ver aqui como é que você fez o grupo. NA1, NA2, NA3, você deu cores diferentes. Ok. E como você fez um passo a mais, o 4, vou dar uma olhada nele também, embora eu não tenha que corrigir, né, já que você fez. Mas tirar alguma dúvida, você botou apenas com contato. Esse sem valor aparece aqui porque não tem ninguém responsável por manuais e controle de presença. Por isso que aparece sem valor. Se eu tivesse colocado aqui, ó, manuais, controle de presença, ele apareceria. Por exemplo, vou colocar você, Graziella. Quando eu falar para o passo 4, eles aparecem aqui como você sendo a responsável. Enfim, vou voltar aqui. Ficam aí essas pendências para você, Graziella. Qualquer dúvida, entre em contato. Põe as dúvidas sempre no Moodle para posteriores referências e para eu escrever, tirar suas dúvidas lá. Ok? Até a próxima. Tchau, tchau.